Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do curso de JavaScript. De agora eu vou ensinar para você os conceitos, a base e os fundamentos essenciais do JavaScript. Esse curso é focado no público iniciante, então possivelmente se você já tem conhecimento sobre JavaScript, você não vai encontrar aqui grandes novidades ou talvez nenhuma novidade. Então tenha essa ciência ao iniciar os seus estudos. Saiba que essa série de vídeos é focada no público iniciante, ou seja, pessoas que estão começando com JavaScript agora. Porém, mesmo sendo um curso focado no público iniciante, há alguns requisitos básicos que você tem que atender para conseguir acompanhar de forma satisfatória as aulas. E aqui o principal deles é conhecer HTML e CSS. HTML e CSS é a base da internet, não adianta você querer aprender JavaScript sem saber essa base. Nós temos aqui no nosso canal, no rbtech.info, um curso inteiramente grátis sobre HTML e CSS. Então, caso você ainda não tenha esse conhecimento, eu sugiro que você primeiro faça esse curso de HTML gratuito, disponível aqui no nosso canal, no nosso site, e depois você avance para as próximas lições do JavaScript. O JavaScript, ou JS, ou JS, como você pode chamá-lo também, é uma linguagem de programação client-side. O que isso quer dizer? Que o JavaScript não é executado no servidor, e sim no cliente, no navegador. Ou seja, ao contrário de uma linguagem como o PHP, por exemplo, onde a linguagem é interpretada por um servidor e apenas o resultado final é enviado para o browser, para o navegador do cliente, no JavaScript o código-fonte é enviado para o navegador que se encarrega de interpretar e executar aquele código-fonte. Porém, o JavaScript também pode ser utilizado do lado do servidor com plataformas como, por exemplo, o Node.js. Então ele serve para ambas as situações, mas originalmente ele é utilizado do lado do cliente, ou seja, do lado do navegador e não em um servidor web. E o que a gente pode fazer com o JavaScript? Bom, o JS, como eu vou chamá-lo a partir de agora, se você quiser chamar de JS, sinta-se à vontade, ele serve para alterar o comportamento do navegador. Por exemplo, você pode abrir e fechar janelas do seu navegador, avançar e retroceder no histórico de navegação, chamar o diálogo de impressão de arquivos do seu navegador. Com JS você pode alterar o conteúdo HTML da página, adicionando ou removendo textos de um determinado elemento. Você pode alterar atributos de uma tag, de um elemento HTML. Por exemplo, se você coloca um atributo alt em um determinado link ou em uma imagem, por exemplo, com JavaScript você pode alterar ou até mesmo remover esse atributo. Você consegue ainda alterar o CSS, os estilos da sua página com JavaScript, e você também consegue ocultar ou mostrar elementos da sua página. Então é uma linguagem muito flexível, serve para diversas finalidades. Mas nem tudo na vida são flores, né? E o JavaScript tem também as suas desvantagens. As duas principais que eu posso citar é que, como ele é executado do lado do cliente, ele pode se tornar uma linguagem não tão segura e não tão confiável. Por quê? Ele será executado no navegador do cliente. Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma validação de um formulário utilizando apenas JavaScript, não é uma prática ideal, porque esse JavaScript pode ser alterado lá no cliente e pode permitir que informações incorretas ou até mesmo que não seriam válidas sejam enviadas para o servidor. Como o código-fonte vai estar lá no navegador do cliente, isso pode acontecer, esse código pode ser alterado e informações equivocadas podem ser enviadas para o servidor final da requisição. E outra desvantagem é que, por ser executado do lado do cliente, ele depende da compatibilidade de cada navegador, de cada browser, o que acaba tornando uma dúvida saber se o JavaScript vai ou não rodar no navegador do cliente. Com os navegadores modernos, como o Google Chrome, Firefox, Opera, enfim, esses navegadores rodam JavaScript sem problema algum. O problema, como sempre, está no nosso
inimigo Internet Explorer. Então essa questão de compatibilidade é muito complicada. Mas para sanar esses problemas de compatibilidade surgiram frameworks como o jQuery, por exemplo, que é compatível com a grande maioria dos browsers. Então ele foi escrito utilizando a base do JavaScript e tornou compatíveis coisas que antes não eram com praticamente todos os navegadores. Então tem alternativa para quase tudo no mundo do desenvolvimento. Bom, e com essa explicação eu creio que você conseguiu compreender o que é, para que serve, qual a utilidade do JavaScript, ao menos de uma forma superficial. Lógico que isso vai sendo desenvolvido no decorrer das nossas aulas. Mas com essa explicação eu creio que podemos começar a praticar um pouquinho, a colocar a mão na massa, a criar os nossos primeiros códigos. Mas antes disso, a gente vai preparar o nosso ambiente de desenvolvimento. Na verdade, não tem nada de muito especial para você trabalhar, para você desenvolver com JavaScript. Você só precisa de um editor de códigos e de um navegador para executar esses códigos. Simples assim. Não é necessário, como no PHP, por exemplo, um servidor específico, como Apache, para rodar as páginas que tem JavaScript no seu código. Porém, eu vou utilizar um servidor, o Champ, por eu já ter ele instalado, por já utilizar na minha máquina, para executar as páginas com um ambiente mais próximo do real de um servidor web. Tá? Você não precisa, se você não tem um servidor como o Champ instalado, você não precisa instalar para acompanhar o curso. É só você criar uma pasta onde você vai guardar os códigos dos seus projetos, dos seus exemplos, e tendo um navegador de internet, que eu tenho certeza que você tem, você vai conseguir já fazer tudo. Eu vou utilizar o Champ por já ter o ambiente preparado aqui e ficar mais prático para mim, tá ok? Dentro do Champ você pode vir aqui no Explorer, você procura uma pasta chamada htdocs, e aqui dentro de htdocs eu vou criar uma pasta chamada JS, que é onde eu vou salvar os arquivos do projeto do curso de JavaScript. Para editar os códigos dos meus arquivos, eu vou utilizar o Sublime Text. Eu estou aqui com a versão 2, eu tenho ela já instalada na minha máquina. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa pastinha JS e vou arrastar aqui para dentro do meu Sublime, trazer ela aqui nessa barra lateral, para ela ficar disponível aqui, eu poder editar, criar, gerenciar meus arquivos aqui pelo Sublime, não precisar ficar indo lá na pasta. Então a nossa pasta aqui ela já é dispensável. E o meu servidor local, como eu estou rodando o Champ, você acessa aí localhost se você estiver executando, e aqui vai aparecer a pastinha JS. Então aqui eu vou abrir esse diretório e aqui estarão os arquivos que eu vou criar no decorrer das nossas aulas para serem executados, para mostrar os exemplos para vocês aqui. Agora que a gente tem o nosso ambiente preparado, então vamos criar o nosso primeiro arquivo que a gente vai utilizar no nosso curso. Aqui dentro da pastinha JS eu vou criar um new file e eu vou salvar ele, vou dar o nome de aula 01.html. Eu vou utilizar a extensão HTML para a gente colocar os códigos JavaScript dentro do HTML. Depois eu vou mostrar como cria arquivos separados também só com JavaScript, mas por enquanto a gente vai trabalhar com HTML. Então, aula 01.html. Lembrando que você pode mudar a nomenclatura dos arquivos aqui sem problema algum, tá ok? Agora você vai criar aí uma estrutura básica de um documento HTML. Nesse caso aqui, como eu utilizo o Emmet, aliás, se você utiliza o Emmet, você só coloca um ponto de exclamação e dá um Tab ou um Ctrl E e você vai ter já essa estrutura básica para começar. Se você quiser mudar aqui para PTBR, sinta-se à vontade. Eu não vou me preocupar com isso agora. Aqui eu vou colocar aula 01-JS. E nós temos o nosso primeiro arquivo então para começar a codificação. O JavaScript obrigatoriamente deve ficar dentro de uma tag chamada script dentro do seu documento. Essa tag script ela pode estar dentro do head do documento, ela pode estar dentro do body do documento.
Isso não vai alterar o resultado final, digamos assim, do seu código, mas eu já vou mostrar o que é indicado, o que é adequado fazer, se é no read, se é no body, enfim, aonde é melhor colocar a tag script e os scripts JS que você vai desenvolver. Para começar aqui, eu vou criar dentro da tag body uma tag script. Agora aqui entre as tags script você vai digitar o código do seu script, a sua programação em JS. A gente vai começar aprendendo um comandinho básico aqui, que é o comando alert. O comando alert serve para mostrar um balão de aviso na tela do seu navegador. Eu vou colocar aqui entre aspas simples. Esse é meu primeiro código JS. No final de cada linha de JavaScript é necessário um ponto e vírgula, ou dependendo da instrução, uma abertura de chaves, uma vírgula. Isso a gente vai aprender no decorrer do curso. Mas o básico, a terminação de uma instrução é com um ponto e vírgula no final da linha. Por enquanto, não se preocupe em entender o que o código alert faz, eu já expliquei resumidamente, mas a gente vai entender todos os códigos no decorrer do curso. Por enquanto, preocupe-se em entender a lógica e o que está acontecendo, como a gente está colocando esses códigos dentro do nosso arquivo. Bom, criei aqui o meu primeiro código, agora eu vou vir aqui, vou atualizar o meu localhost, vai aparecer aqui o aula1.html, eu vou clicar nesse arquivo e olha só. Esse é meu primeiro código JS, aquele alert apareceu. Cada vez que eu atualizar a página, ele vai aparecer esse aviso. Ó, esse é meu primeiro código JS, porque o alert faz isso, mostra um balão de aviso no seu navegador. Então, o nosso primeiro código de JavaScript está funcionando. E vocês lembram que eu falei que você pode colocar o script aqui no body ou aqui no read, isso é indiferente. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos recortar esse script daqui, vamos colar ele aqui logo abaixo do title, salvar a página e atualizar o nosso navegador. Olha só, aconteceu exatamente a mesma coisa, o código foi executado e está mostrando aquele balão de aviso. Então, indiferente se você coloca lá no header ou no body do documento, o código vai funcionar corretamente. Porém, o correto é colocar os scripts sempre no final do body. Essa é a prática mais adotada pela maioria das pessoas, tá ok? Então os scripts aqui no read do documento não são tão comuns. Existem necessidades específicas onde pode ser necessário colocar o script aqui no read, mas isso a gente pode ver no decorrer do nosso curso. Por via de regra, o script vai sempre no final do body, quando todo o restante do documento já foi escrito. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso no decorrer das aulas também. Mas existe ainda uma outra forma de colocar scripts em uma página, colocando através de um arquivo externo. Para exemplificar isso, eu vou criar um new file aqui na nossa pasta. Eu vou salvar ele como aula 01.js agora e não .html, então aula 01.js de JavaScript. E dentro desse arquivo aula 01.js eu vou colocar esse código aqui, ó, alert. Esse é meu primeiro código em JS, então vou colocar isso nesse aula 01.js. Agora, aqui dentro do meu HTML, eu vou remover o que eu tinha no read, vou vir aqui dentro de body, vou criar a minha tag script, só que agora a diferença vai ser o seguinte, a gente vai chamar aquele arquivo externo, adicionando aqui o atributo src igual, entre aspas duplas, aqui a gente coloca o caminho do nosso arquivo JS, então nesse caso aqui, aula 01.js. Incluído aqui o nosso arquivo aula 01.js, já salvei o meu HTML, vou vir aqui na minha página, vou atualizar ela e olha só, continuou executando aquele balão de aviso. Então a gente está chamando através de um arquivo externo e não mais dentro do documento como a gente fez inicialmente. Então essa é uma outra forma de você colocar os seus scripts. Lembrando que aqui você não coloca a tag script porque você não está dentro de um documento HTML, você está dentro de um JS, então você coloca só o código JavaScript.
Quais as vantagens de se utilizar arquivos separados? Lógico que existem casos e existem casos. Em algumas situações é melhor você colocar diretamente no HTML, outras situações é melhor você colocar em um arquivo externo. As vantagens de um arquivo externo são: ele fica separado do HTML, então você tem JavaScript em um arquivo, HTML em outro arquivo, e esses códigos não se misturam. Isso facilita a manutenção do seu código. Então, quando você precisa alterar alguma coisa, você vai lá e altera só no seu arquivo JavaScript, ele já está sendo incluído nas suas páginas. Se você tem o mesmo código em vários lugares, fica mais difícil ainda de dar manutenção. Se você tem um único arquivo externo, fica mais simples. E um outro detalhe é que quando você coloca um arquivo externo, como nesse caso aqui, o próprio navegador se encarrega de fazer cache desse arquivo externo, ou seja, ele não precisa ser executado todas as vezes que eu carregar minha página. Ele vai carregar e vai deixar esse arquivo aqui no cache, e quando esse arquivo for alterado, ele vai renovar esse cache, mas caso contrário ele vai permanecer por um X tempo no cache, acelerando assim o carregamento da página. É lógico que isso em um arquivo de uma linha não é relevante, mas quando você tiver aí funções, classes, códigos gigantescos em JavaScript, daí sim vai começar a fazer diferença, porque esse arquivo vai ficar cacheado no navegador e vai ser carregado de forma mais rápida quando o seu site for executado. Agora, para finalizar a nossa primeira aula, uma informação bem importante. Eu vou utilizar sempre o Google Chrome durante as nossas aulas, mas você pode utilizar outro navegador, como o Firefox, Opera, Safari, enfim, você pode escolher o seu navegador preferido. Mas o que você tem que saber é que, quando acontecer algum erro, por exemplo, no JavaScript, ele não mostra uma mensagem na tela como comumente acontece com outras linguagens de programação, como o PHP, por exemplo. Então, se eu vir aqui no meu arquivo, por exemplo, ó, vou remover essa aspa inicial aqui do meu arquivo aula1.js. Então, eu tenho aqui uma string, um texto, sem aspas simples ou duplas. Ó, ele está quebrado, ele está errado aqui. Eu vou vir aqui, vou executar minha página e olha só, não aconteceu nada, não apareceu erro nenhum. Isso porque, como eu estava dizendo, o JavaScript não mostra os erros de forma explícita na tela. E aí entra a importância do console do desenvolvedor dentro do navegador na hora de desenvolver, na hora de criar os seus códigos JavaScript. O console vai ser seu amigo a partir de agora e você vai precisar trabalhar com ele aberto praticamente o tempo todo. O console do desenvolvedor é acessado com a tecla F12 na maioria dos navegadores, abre aqui. Ou então você pode clicar na tela com o botão direito, vai ter um item chamado inspecionar. Então nesse inspecionar aqui